tema relacionando, né, liturgia, fala esplendor e serviço, mas vamos inverter liturgia, serviço, e no serviço nós manifestarmos aquilo que a liturgia é, né? Então vamos pegar esse processo. Então, em matéria de liturgia, como celebração do mistério pascal, nós queremos relacionar com tudo aquilo que é a obra da criação. Porque, em primeiro lugar, como na primeira leitura de ontem, do dia de Santa Marta, São Lázaro e Santa Maria, Deus é amor, né? Então, por quê? Porque esse amor tem que estar no serviço. Então, nossa vida, e no dicionário de liturgia, tem um verbete que é relacionar liturgia e vida, né? Porque um dos problemas que nós enfrentamos na nossa própria vida é o desconectar da liturgia ou da fé da vida. E quando a gente desconecta a fé da própria vida, nós perdemos a razão do nosso viver. E aí qual é a palavra que se aplica? Nós viramos hipócritas, né? Porque o que é nesse ponto? Manifestamos algo que não vem de Deus. E aí a gente manifesta o quê? A nossa própria carne, né? Então o ponto que a gente deve partir é esse: Deus é amor. E a criação é a manifestação do amor dele. E liturgia, como vocês sabem, ela vem da língua grega, que é serviço, ação em favor do povo. Mas a característica dessa ação em favor do povo é uma ação gratuita. É uma ação gratuita para realmente fazer o bem, e cada um de nós, nesse fazer o bem, não por interesse próprio, mas em favor das pessoas que estão ali. O primeiro que faz liturgia é o próprio Deus, né? E então nós pegamos Gênesis 1, versículo 2, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então, nesse criar de Deus, reparem que são 7 dias, esse criar é mostrado como? Como Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Ele está realizando uma obra, tá? Então, se liturgia é algo em favor do povo, e isso daí não é algo, ai que bonito. Se nós pegamos na ciência, são 13, agora descobriram no mês passado, o último planeta lá do fim do mundo, 13 bilhões de anos-luz da Terra, né? Então é algo, uma distância absurda, mas por quê? Porque o universo expande, é o Big Bang, aquela coisa toda, que eu não vou entrar nisso agora aqui, mas são 13 bilhões de anos de história, né? E nesses 13 bilhões de anos de história, 13,4 bilhões, o ser humano e tem até uma coisa que coloca os 365 dias do ano, parafraseando aí os 13 bilhões, o ser humano foi criado no último segundo. Não é? Os 365 dias antes é preparação para esse 1 segundo. Para ver o tamanho do que é 13 bilhões. Então, quando a gente fala que Deus preparou, Ele trabalhou, tá? Não é algo assim, só de beleza para justificar o sábado, porque esse texto do Gênesis foi criado num contexto exílico, porque eles viam
as procissões lá, as marchas lá dos babilônios. Então, o que sobrou para nós? Sobrou o sábado. Então, a gente vai dar uma justificativa. Só que Deus, usando disso, ele quis mostrar o que é a razão da criação. E a razão da criação é esse serviço de preparação de amor para o ser humano. Quer dizer, esse universo enorme, ele tem essa preparação toda, a ponto de que, por que Deus fez um universo tão grande? Para exatamente o ser humano saber quem ele é. E por mais que se esforce, não há indício de vida em qualquer outro lugar. Vida no sentido humana. Uma bactéria perdida lá numa água em Marte, isso daí, tranquilo. Agora, a vida estruturada, como nós temos nesse planeta Terra, não tem. Então, o serviço de Deus é um serviço de amor à humanidade. Então, esses elementos, eles vão agora sendo estruturados, e como aqui no Gênesis, no versículo 26, que é a base de um monte de coisa na teologia, Deus disse: façamos o homem, que é o ser humano, é o Adão, a nossa imagem, a nossa semelhança, que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as férias e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus ele criou. Homem e mulher, ele os criou. Então, o ser humano é chamado pela... assim, no hebraico, Adam é como nós, ser humano. Quando a gente fala ser humano, a gente está falando dos dois, né? Então, ele fala assim, Adam, e criou, aqui é homem e mulher, mas no original é macho e fêmea, tá? Ele criou Adam e macho e fêmea. E quem que domina? E esse dominar é esse governo da criação. Então, se Deus criou dessa forma, organizada, porque pensem bem, é uma coisa assim, porque aqui não é do nada aqui. No Gênesis não. Isso do nada é rex nihilo, vai ser lá no livro da sabedoria que vai trabalhar isso aqui. O que o autor quer mostrar aqui é que estava um rolo. Estava uma bagunça isso aqui. E o mesmo verbo que vai falar da criação do homem em Gênesis 2, vai ser o verbo que a gente viu em Jeremias a semana, do oleiro, que pega e ele vai moldando. Então, pensa na figura do oleiro, ele pega esse rolo todo, ele separa terra e céu. Ele separa a água de água, coloca água para cima, coloca água para baixo, seca a terra. Depois ele pega aquela terra e vai colocando árvores. Depois, daqui a pouco, essas árvores dão fruto. Daqui a pouco, agora está preparado. Preparado para quê? Para os animais, não para o homem ainda. E é a ordem da criação. Nenhum ser humano viu dinossauro, mas eles viveram. Tá? Então, a obra da criação dos animais vem antes de nós. E Deus cria. Então, ele vai preparando. Quando chega o cume, aí ele coloca o ser humano. Como que Deus foi organizando, zelando por essa criação, o ser humano deveria fazer da mesma forma. Tá? E Deus fez para quê? Para a criatura, que é imagem e semelhança dele. Que é imagem e semelhança por quê? Porque tem liberdade, tem razão para exercer essa liberdade. Então, esse Deus que cria dessa maneira, ele cria um ninho para esse ser humano crescer e se desenvolver. Tá? Então, é um serviço a quê? É um serviço para que a vida floresça. Para que a vida se desenvolva. Para que a vida aconteça. Então, essa é uma liturgia de Deus. Eu sempre, inclusive nos livros que eu escrevo, quando você vai pensar em liturgia, você pensa numa praça, em que tem casas em volta. Aquela praça é pública.
tá? Ela não é dos moradores. Mas chega hoje, como num sábado de manhã, se manda funcionário público limpar aquela praça, o grego, porque a liturgia, a palavra vem da língua grega, não é liturgia, porque é um serviço pago, tá? É um serviço pago. Mas se os moradores de manhã, eles vão e limpam, eles vão e plantam, eles preparam aquela praça para o convívio, isso seria liturgia. Seria um serviço gratuito em favor do povo e que brota do povo. Então, no grego secular, isso seria liturgia. E por providência de Deus, é essa palavra que vai traduzir aquilo que é o culto do Antigo Testamento, que é a Vodá, que está aí, que depois nós vamos ver isso. Então, aqui, a gente podia falar, é uma liturgia de Deus. Então, o Senhor, ele já fez essa primeira liturgia, esse primeiro processo de fazer o bem. Ah, mas liturgia não é algo nosso. Não, liturgia, em primeiro lugar, é de Deus. Tá? Então, a liturgia do céu desce na terra. E desce com quem? Desce com a palavra, e depois essa palavra se faz carne. Tá? Então, nós nunca podemos adorar a Deus por aquilo que nós temos de força. Tudo que adoramos a Deus, adoramos a partir do que Ele fez. Então, a liturgia deve ser como? Ela deve ser esse serviço, mas um serviço como Deus fez. Como Deus fez. Um serviço que é para que a vida floresça. Mas não é um culto a Ele. Vamos lembrar de Santo Irineu? A glória de Deus é o homem vivo. Vamos pegar essa frasezinha, vamos fazer teologia com ela? A glória de Deus é o homem vivo. Tá? O que é o homem vivo? O que é o homem vivo? O que quer dizer homem vivo? Será que é só o homem que vive? É muito mais do que isso. O que é uma pessoa viva? Que está com as suas potencialidades, em vigor, em ação. Se relaciona. Para quê? Para louvar a Deus. Não, isso aí já está indo para o fim. Vamos parte por parte. Em primeiro lugar, Deus nos dá 5 sentidos, Deus nos dá o nosso corpo, a nossa afetividade. Para quê? Para servir o outro. Não servir. Uma coisa antes. Gerar vida. Relacionar-se. Relacionar-se. Que é a etimologia de pessoa. Tá? Então, primeiro, nós somos tudo. Repara que tudo. O Papa Francisco, que ele fala isso de vez em quando, né? O sol, ele não existe para si, ele existe para jogar luz para fora. A flor é para chamar para fora. A beleza dela vem para fora, não é para dentro. Então é sempre para fora, é sempre relacionar-se, é sempre ir ao encontro. Então toda a estrutura que nós temos é para esse dominar, para esse se relacionar. Então o ser humano, ele governa o mundo com isso. A glória de Deus é o homem vivo. Quanto mais você se relaciona, você é amor. Quanto mais amor você é, aí vem a glória de Deus manifestada. Nós já falamos isso uma outra vez aqui. O que é glória? Lembra que a gente falou ou não? O que é glória? Se eu só explicar glória para alguém, como vocês explicam? Mas o que é glória? Elevação. Beleza. Também. Manifestação. Mais do que isso. Gente, qual a relação entre glória e santidade? E isso a Sagrada Escritura deixa isso claro. A santidade é aquilo que Deus é.
tá? Então lá em Gênesis 3, em 14, quando ele fala para Moisés, quem é que eu vou falar que eu sou aquele que é? Então Deus é aquele que é. Deus ele é o próprio ser. Quando esse ser, desculpa a palavra, vem para fora, é a glória. A glória é a manifestação daquilo que é o ser de Deus, que é a santidade, que é o totalmente outro, tá? Então vamos voltar na frase de Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo, tá? Então, quando você ama, quando você se relaciona plenamente, quando você é vivo, tá? Você manifesta aquilo que Deus é, certo? O que é o pecado? É você pegar aquilo que é de Deus e você vira para você. Pode pensar em qualquer pecado nesse momento. Todo pecado é um fechar em si. Ele não existe para o bem. Ele existe para a própria pessoa. Ela toma posse da glória de Deus para ela. Ela toma posse daquilo que Deus fez para ela. Deu para entender? Tá? Então, esse fechamento em si, tá? Que é o que está em Gênesis 3, Deus faz o ser humano para se abrir. Lá no final do versículo 24 lá de Gênesis 2, o homem deixará seu pai e sua mãe e formará com a mulher uma só carne. O que é só uma só carne? É a união plena de homem e mulher que vai gerar vida, que aí vem os filhos. Tá? Quando você entra em Gênesis 3, o que é a essência do pecado? A essência do pecado é tomar posse do dom de Deus e eu quero ficar para mim. Tá? Eu quero ficar para mim. Eu quero conhecimento do bem e do mal e eu quero isso para mim. Eu quero experimentar para mim. Então eu pego aquilo que era para fora, eu viro para dentro. Eu viro para dentro. Aí a vida deixa de ser serviço para se tornar egoísmo puro. Para se tornar fechamento. Deu para entender? Isso é a essência de todo e qualquer ser humano. Deus não poderia, diante de tudo isso, fazer o seguinte, como é a teoria lá do dilúvio. Deus destrói o ser humano. Então, o dilúvio quer mostrar o quê? Que não é intenção de Deus mais destruir nada. E o arco-íris, que é a ligação entre céu e terra, vem falar o quê? A proposta é pedagógica. O meu serviço agora, a minha liturgia é para fazer esse ser humano voltar novamente para mim. Tá? E nesse processo de voltar para mim, ele vai, entre aspas, ensinando o ser humano a se relacionar novamente com Deus, tá? E como que isso acontece? E podemos ver que como desejo é inspirado pelo próprio Deus, do sacrifício, que acolhe o sacrifício da adoração, como assim rezamos. Recebei ao Pai, na oração eucarística 1, a oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Primeiro, Deus, como está no Salmo 49, não precisa de sacrifício. Quem criou o boi e a ovelha foi ele. Mas o que é essencialmente o sacrifício? Sacre de sacro, de sagrado. Ofício aí é de fazer, né? Quer dizer, se fazer sagrado. Por que o animal é escolhido? Porque ele é totalmente diferente do ser humano. E tem que ser um animal sem defeito, aquela coisa toda. Né?
Esse animal, ele representa tudo aquilo que é perfeito. E a fumaça sobe no sinal de ligação com Deus, né? Então, o serviço do sacrifício, qual é? É que o ser humano, ele seja perfeito e nessa perfeição subir até Deus. Deus não despreza esse sacrifício. E na história está cheio disso, né? Tá? Então começa esse desejo do ser humano de querer voltar para Deus. E começa por esta história, tá? A aproximação, Deus começa a vir e ele começa a se libertar, começa a se aproximar do ser humano, tá? Lembrar que quando lá em Êxodo 12 foi pedido para o ser humano sair da idolatria, porque a pior escravidão do Egito não era só o trabalho, era fazer processos idolátricos, porque ele não estava construindo um salão de festa, eles estavam construindo algo para exaltar e idolatrar um ser humano. Vocês têm que lembrar, a gente vai para o Egito, aquelas pirâmides enormes. A pirâmide, ela não é somente um túmulo. A pirâmide é uma ode, um louvor a um ser humano que era considerado como Deus. Então, a dor maior no final das contas é o que? Construir algo para exaltar ser humano. Então Deus começa a chamar esse ser humano à vida, desde Abraão, tem lá o sacrifício de Abraão, quando Deus passa no meio, etc. Ele chama esse ser humano, qual é a razão que é dada para o faraó? Nós temos que ir 3 dias de marcha para dentro do deserto para lá adorar a Deus. Vocês vão, mas sem as ovelhas, sem os bois. Não, nós não podemos. Por quê? Porque nós não sabemos o que Deus vai pedir para fazer sacrifício no deserto. Então, nós temos que levar os bois e as ovelhas. Então, a argumentação básica não é... Eles nunca falaram para o faraó, nós vamos para a terra prometida. Reparam nisso? Nós vamos para adorar a Deus. Porque a Páscoa verdadeira é verdadeiramente adorar o Deus único. Tá? Nessa libertação, aí é nos dada a lei em meio a um clima de glória do Senhor, Êxodo 24, tá? Lá se oferece a Deus e eles comem e bebem. Então, comer e beber diante de Deus, que é em Êxodo 24, 11, é algo que eu estou glorificando a Deus. Mas será que tudo isso que eu estou falando aqui, será que a gente não está perdendo o tema? Não, gente. Não. Porque a gente é muitas vezes muito simplista e a gente não pode ser simplista quando trata disso. Quando você vai ligar liturgia com serviço, você tem que ir em essência. A mesma coisa que Deus faz é o que nós devemos fazer. Senão, a gente começa a encarar liturgia e o nosso fazer como bater ponto e parece que a gente está adorando mais o faraó do que o próprio Deus. Né? Então, quando a gente adora a Deus, a essência tem que ser a razão por que ele fez liturgia. A razão é o quê? É amor. É verdadeiramente um serviço de relacionamento. É algo para estabelecer novamente o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Se perder isso, se você perde o ser, você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui?
que eu estou fazendo aqui? E aqui eu estou falando não só de vida, aqui eu estou falando de um leigo que está numa paróquia e que começa a ir na missa. O que eu estou fazendo aqui? Se não tem essa leitura da essência de relacionamento com Deus e dessa volta desse relacionamento com Ele, e que é para nos proporcionar vida, a gente se perde. Deu para entender? Eu estou falando isso para não perder o fio da meada, né? Deus continua se doando, né? Se a gente for pegar toda a história do relacionamento de Deus com o seu povo, a gente vai reparar o quê? Todo chamado profético é o quê? E ali, o livro dos reis, a mesma coisa. Eles fizeram aquilo que desagradava o Senhor. O que desagradava o Senhor? Pega lá em 1 Reis 19, Elias. O que aconteceu? Acabe casou com Jezabel, que enfiou um monte de ídolo no meio do povo de Israel, e aí esse povo ficou como era lá. Por isso o bezerro de ouro, né? Então o bezerro de ouro não é à toa, porque bezerro foi também colocado para idolatria, para que eu adore aquilo que passa, melhor dizendo, tá? Então, quando Elias vai fazer o sacrifício dele, como é o sacrifício de Abraão, Elias não faz nada. Vocês reparam no texto? Ele manda, coloca o bezerro, coloca água, mais água, mais água, mas quem realiza o sacrifício é o próprio Deus. Abraão, quando coloca os animais cortados, o certo é passar os dois. E animal cortado quer dizer o quê? O que aconteceu com o animal só não cumpriu o pacto que aconteça comigo que aconteceu com o animal. O fogo desce do céu da mesma maneira. Quem realiza é o próprio Deus. Quem realiza é o próprio Deus. Por quê? Por causa do meu nome, assim que Deus fala, né? Assim que Deus fala. Então, nesse processo, qual é a nossa missão nisso daí? Nesse serviço de louvor? Qual que é a nossa missão? É procurar sempre fazer da forma como que Deus faz. Para reaproximar. Para nos tornar perto. Para se relacionar. Tá? Para estabelecer relação. Deu para entender? Tá? E não algo só por fazer. Só por fazer, tá? O serviço de Deus, esse serviço gratuito para a salvação de todos, tem seu cume em Jesus. A palavra se faz carne e habita entre nós, tá? Toda a vida de Jesus foi um serviço. Toda a vida de Jesus foi um estabelecer relação, tá? Então, a vida de Jesus foi um serviço, foi uma liturgia. A gente fala celebrar o mistério pascal, a gente só fala como uma certa visão meio tradicionalista. A única coisa é o sangue derramado na cruz, é o sangue. Claro que ali é o cume. Mas quando a gente fala mistério pascal, não é só a cruz. O mistério pascal começa no segundo, quando o óvulo de Maria é fecundado pelo Espírito. Ali começa a liturgia de Jesus. O serviço de restabelecimento da relação do ser humano com Deus começa na encarnação, tá? Esse menino cresce em idade, sabedoria, estatura diante de Deus, diante dos homens, conforme está lá no final do capítulo 2 de Lucas. E como que é a vida de Jesus? Então, a vida de Jesus, nessa liturgia, nesse serviço gratuito para a salvação
nossa é feito de que forma? Pela palavra, foi para isso que eu vim, é assim que ele fala. Então, todas as parábolas, todos os ensinamentos, todos os ditos, tudo aquilo que Jesus fala é para a salvação nossa, tá? E aí vem o espelho daquilo que é a liturgia da palavra. E como que Jesus mostra a salvação no meio das pessoas? Ele poderia, no seu serviço de louvor, de salvação, é uma outra relação que nós temos que fazer o tempo inteiro, hein, gente? Por que a gente não chama laudistas? Ué, nosso carinho não é o louvor de Deus? E por que é salvista? Olha que pergunta boa. E agora eu estou esperando a resposta. Discernimento, senhor, deu uma explicação, Deus não. Oi? Veio uma explicação do senhor aí para se tornar salvista, né? Então vai. Se falar que é para fazer como, é falar que ele também é, de alguma forma, louvor ao Pai, né? Então. Vai estar ainda reduzido. Qual a relação entre louvor e salvação? A salvação do homem, à medida que o homem é salvo, Deus é glorificado, né? Então, eu gosto de ver não como um ponto, mas como uma reta. Reta é um monte de pontos junto. Então a gente pode colocar na seguinte maneira: na medida em que o homem vai sendo salvo, vai sendo vivo, vai entrando em relacionamento cada vez maior, Deus vai sendo louvado cada vez mais. Deu para entender? Pode repetir, por favor? Quanto mais você exerce a salvação na vida de uma pessoa, mais aquela pessoa vai sendo um instrumento de louvor a Deus. Tá? É um processo. Um processo que não é somente um ponto na medida em que a liturgia é o primeiro, mas não é o único. Então não vai falar que a liturgia é o único lugar do louvor de Deus. Não, é o primeiro, não o único. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E também não é para diminuir a liturgia, porque ela é o primeiro, mas ela não é o único. E voltando ao modo como Jesus faz, gente. Jesus está curando o paralítico que desce do teto, tá? Vai, teus pecados estão perdoados. E aí começa a murmurar. E aí ele fala, vai, para mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, levanta, toma tua cama e anda. Padre, é correto dizer, no caso aqui, à medida que o homem é salvo, mas ele é instrumento de louvor a Deus. Esse salvo, eu posso dizer que o homem ele é salvo à medida que ele se relaciona? Eu posso fazer? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10:10. Então o homem é salvo à medida que ele vai se relacionando com, Sim. com Deus. Oi? Com Deus e com o outro e consigo mesmo. Com a criação. Amar o próximo como a si mesmo. Marcos 12:31. É 4, né? Então, esse o processo. Então vamos voltar lá em Jesus, aí vai esclarecendo. Por isso que eu estou falando liturgia como esplendor, que é a manifestação, que é a glória, tá? E serviço, como uma coisa vai imbrincando dentro da outra. Então Jesus, eu coloquei o caso aqui do paralítico, mas tem outros casos. Então ele cura o mudo, fazendo barro com a própria saliva, primeiro colocando a saliva na boca, pegando barro, colocando nos olhos, manda lavar. Então são modos que Jesus salva. Mas a gente às vezes não pode ficar só na cura. A cura é importante? Mas não é o único. Tá? Não é o único. Então tem outros. Qual que seriam outros, por exemplo? Quando estão afastando as crianças de Jesus, ele fica bravo
E a atitude brava de Jesus é também salvação. Quando ele dobra o chicote em João 2 e expulsa os vendilhões e fica sozinho, é falar o que ele é o templo, também é uma atitude salvífica. Porque o que quer dizer isso? Ele vai mostrando aquilo que é essencial. Então, voltando à criança, ele acolhe, abraça a criança e as abençoa. Abraçar, abençoar é salvação. Lucas 7, quando Jesus ele está se alimentando, vem a mulher com lágrimas, seca com os cabelos os pés dele. Ela foi perdoada porque amou muito. Ela ama muito, por isso ela foi perdoada. Ele acolhe o afeto daquela mulher, é salvação. Se ele desse um coice na boca dela, ué, a Virgem Maria, mas quantos não fazem isso? Quantos não fazem isso? Tá? Despreza o ato de amor da outra pessoa. Não é? Oi? Aconteceu ali, né? Os fariseus já começaram. Não, o fariseu, que é o Simão. Ele olha e fala, se ele fosse mestre verdadeiro, ele saberia quem está lavando os pés dele. É o que a gente diz muitas vezes na comunidade, deixar ser amado, né? Então, Sim. deixar ser amado também eu estou permitindo com que o outro seja salvo. E a educação de criança não é assim? Você acolher aquilo que a criança faz para que ela possa se desenvolver e crescer? Você vai querer que o desenho de uma criança seja uma obra de arte? É um absurdo isso. Tá? Você vai dar um exercício de álgebra para uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental? É um absurdo. Então, é um processo de fazer o ser humano crescer. E isso é louvor? É. Então, Jesus se torna o cume do processo da liturgia de Deus. Do processo de salvação que vem para a humanidade. Ele se torna o cume desse processo. Então, você pode pegar, e isso é evangelho. Quando Jesus suspira, porque estão lá desacreditando da obra e ele suspira, aquele suspiro é salvífico. Então Jesus se torna o modelo nosso, porque ele é o cume da liturgia do Pai. Tudo em Jesus salva. Tudo em Jesus salva. Tudo em Jesus salva. Tá? E isso daí tem que ficar claro para nós. Claro que a obra e a Eucaristia, eu não estou desdizendo, mas a gente tem que olhar tudo. Sim. Alguns momentos quando Jesus cura, e às vezes tem aquele lá, o processo dos porcos, aí Jesus fala para voltar para casa. Tem relação com isso? De Sim. voltar para casa, se relacionar com o seu? Sim. Olha a samaritana, né? Ela vai e fala, ela vai, encontrei. Quando os samaritanos vêm até Jesus, eles falam o quê? Não é agora nem porque você fala, agora nós nos encontramos. Esse é o processo. O processo é fazer com que a pessoa não dependa mais de nós, mas ela encontra o caminho dela e aí ela vê Jesus como Salvador. A gente não canta isso? Tá? Então, Jesus, como a liturgia do Pai, que se encarna, tá? Ele se torna modelo do que é ser louvor de Deus. E repito, não só quando está celebrando a Eucaristia, na véspera, não só na cruz. A cruz é o cume dessa entrega, desse louvor. Mas a gente deveria contemplar nesses pequenos gestos de Jesus. Nesses pequenos gestos. E repara, do suspiro, do dobrar o chicote, da cura, do usar a saliva ou o barro, do abraçar e abençoar a criança,
tudo é instrumento de fazer a pessoa se relacionar com Deus. Lembra lá da Constituição? No louvor de Deus, propiciar o encontro da pessoa com Deus. Então, no louvor, em toda essa atitude de Jesus Salvador, eu vou integrando a pessoa com Deus. E aí a vida se torna uma verdadeira liturgia. E aí esse serviço acontece. Tanto que, quando a gente fala de esplendor litúrgico, então é fazer com que a graça se manifeste verdadeiramente. Então, a glória de Deus, como nós falamos, não vou repetir, essa glória de Deus deveria se manifestar em cada liturgia. Não somente na celebração da vigília pascal, mas na celebração de uma hora média. E o que é a manifestar de uma hora média? É a coisa que vem de dentro. Então, eu sei que eu estou aqui pelas outras pessoas, eu sei que eu estou rezando pelos outros, e aqui eu quero verdadeiramente louvar e bendizer a Deus. Tá? Certo? Agora, essa glória, que é o manifestado próprio Deus, como está em Romanos 12:1, que é uma palavra que a gente volta o tempo todo, tá? Tornai os vossos corpos como um culto agradável a Deus, um logiquelatreia, né? Um culto em que o nosso ser manifesta aquilo que Deus é, tá? A liturgia, no seu louvor, ela não deve ser algo, e aqui a gente precisando do que é esplendor litúrgico. Às vezes a gente olha certas liturgias que tem tudo, né? Tem incenso, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Mas se repara como que é algo frio. Fora, né? É. Bateu o ponto para entrar para fazer aquilo. Tá? Isso não é esplendor litúrgico. Mas o Padre Gilberto falou, claro, e tá certo, tem que usar tudo aquilo que a liturgia é. Mas, pergunta, como que eu estou usando tudo aquilo que a liturgia é? Né? Então, você pode estar usando tudo e de maneira até bonita, tá? Bonita não, esteticamente correta, vamos falar assim, porque mexer com bela é mexer com essência. Então, esteticamente correta, mas não é esplendor litúrgico. A beleza revela a Deus, né? A beleza revela a Deus. Ali está esteticamente correto, mas não é belo. Não é belo. Deu para entender? E quando o é? Quando com amor, com essa intenção de levar o outro a encontro com Deus, eu realizo liturgia. Aí sim, o louvor de Deus está acontecendo. Deu para entender a diferença, gente? Porque senão, a gente começa a ficar só exteriorizando a coisa. Tá? Vamos virar para a espiritualidade carismática. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se não tem uma intenção de encontro, de relacionamento, de vida, não é serviço. Não é serviço. Se torna algo somente emocional, somente externo, somente passageiro e não transformando. Quer dizer, a tia Laura com o Pai Nosso curava as pessoas porque era canal aberto. Era canal aberto. Então, nós precisamos, quando vai relacionar esses três elementos, serviço, louvor e a própria liturgia, um embrinca no outro, porque a liturgia tem essa dimensão verdadeiramente de serviço e verdadeiramente de esplendor, tá?
Por isso eu repito, o que nós estamos fazendo aqui é ter a visão correta daquilo que é a essência, porque o que eu queria que aqui ficasse, porque eu poderia falar um monte de coisa técnica sobre, mas eu quero que fique a essência. Agora vamos na essência do serviço. Vamos pegar Salmo 104:14, tá? Lê alguém aí, alguma tradução que vocês têm aí, o Salmo 104, agora a Bíblia Ave Maria deve estar no 103, tá? Fazes crescer a relva para os animais. Fazei brotar a relva para o gado e plantas úteis ao homem, para que da terra possa extrair o pão. Isto. E o vinho que alegra o coração do homem. Isto. Mais alguém tem uma outra tradução? Irmã, você está com a Jerusalém aí? Jerusalém. Lê para mim. É o 14, né? Isto. Fazes brotar a relva para o rebanho e plantas úteis ao homem, para que da terra ele tire o pão. Então, esse que é o problema de tradução, gente. Aonde está a palavra é a avodá. Avodá vem de Eved. O Eved vem de avodá, que é servir. Que é servir, que é trabalhar, servir, labutar, ser trabalhado, compelir ao trabalho, etc. Tá? Esse avodá é o que vai ser usado no serviço a Deus. Mas por que eu peguei aqui? Para exatamente comprovar aquilo que a gente falou. Na tradução que as duas leram aí, onde que está serviço aí? Não tem. Esse fazes brotar, não é? O fazer aí é assar no hebraico. Fazes crescer, eu vou pegar uma tradução protestante, que aqui a Almeida ela é mais literal. E aí vocês vão ver o que está aí. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. O que está úteis aí é serviço. De sorte que a terra tire o seu pão. Então vamos lá. A relva, os animais estão a serviço do homem. É a liturgia de Deus, como eu disse. Então aqui eu quero ler só para comprovar aquilo que eu falei. A mesma palavra que é o avad, que é o avodá, que é o serviço, Êxodo 1:14. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolo, com o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. Tudo que está escrito aqui de serviço é avodá. Quer dizer, aquilo que era para ser algo para o bem do homem, a escravidão faz o quê? Eu servi ao orgulho e ao egoísmo de outro ser humano. Deu para entender? Não está certo isso. Não está certo isso. E os seres gemiam, tá? No Êxodo 5:9, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas, né? Êxodo 5:3, eles prosseguiam, o Deus dos hebreus nos encontrou, quer dizer, é o encontro, né? Deixa-nos ir, aqui é Moisés falando, caminho 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, e não venha ele sobre nós a pestilência ou a espada. Êxodo 12, versículo 25. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, quando os vossos vos perguntarem que rito é esse. Esse rito aqui, tá? É avodá, é servir. Quando vocês entrarem na terra para servir, para fazer esse serviço, e esse serviço é o ritual da Páscoa, gente. Opa, só letra esse avodá? Avodá. Avodá ou abodá, tá? Tem um coisinha aqui. Tá?
assim. Tá? Vocês podem encontrar Abodá também, porque o Bet na língua hebraica, ele é tanto B como V, tá? Então, às vezes, pode encontrar uma forma ou outra, tá? Para eu comprovar isso que eu estou falando, Êxodo 27:19. Todos os utensílios do tabernáculo em que todo o teu serviço e todas as tuas estacas e todas as estacas do teu ato serão de bronze. Para o serviço. Serviço de quem? Serviço a Deus. Então, se você pega a palavra lá do Salmo 104, Deus criou tudo para o serviço do homem, avodá, tá? Aqui em Êxodo 35:21, os utensílios do templo é para o serviço de Deus. Então, a criação faz liturgia. Sim. Para o homem. Sim, serviço. Onde que a gente fala isso na missa, hein? É quando é missa rezada que a gente que escuta isso, porque é na hora do ofertório. Bendito sejais, Senhor, por pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do serviço do homem. Primeira palavra, bendito. O que é bendito? Bendizer. Bendizer. Então a gente bendiz a Deus com o quê? Com trigo que nasceu e cresceu, que foi esmagado, que virou pão, e agora a gente está aqui e a gente uniu o nosso trabalho com aquilo que é a criação, e isso agora torna Deus bendito. A gente faz isso, mas a gente não raciocina. A gente não para pensar nisso. Tá? Porque não tem ninguém que explica isso. Ué. Tá? Nem o Atos dos Apóstolos. Não tem ninguém que me explique como que eu vou entender. Muitas vezes a gente é como aquele eunuco de Candace. Ser servo. Padre, também quando a gente vê no catecismo, né, que fala que o trabalho dignifica o homem, que às vezes é visto de uma maneira muito pelo lado de remuneração, sai dessa essência, né, justamente, que esse trabalho em favor, né, do progresso, do crescimento do homem, da santificação dele, ou seja, fazer o bem comum, né, que dignifica o homem, não um trabalho escravo. Sempre que faz o homem ser mais vivo, é um trabalho dignificante. Tá? Então, se você pega o funcionário da limpeza que limpa o lugar, ele está tornando a vida das pessoas melhores, porque aquele lugar vai ser um encontro melhor, e a gente pode pensar de igreja a um salão de festa ou uma casa. Então, é um serviço dignificante porque ele está ajudando o ser humano a ser mais pessoa. Aí você pega hospital, você pega escola, você pega seja lá o que for. Tá? Repara que tudo é assim. E nessa série a gente foi, eu com a minha irmã, fomos visitar uma subestação. Não funciona mais, né? Porque toda a eletrificação do interior das ferrovias foi tudo desativado. Né? Quem fez todo aquele serviço é enorme, né, gente? Investiu dinheiro, investiu um monte de coisa e hoje não usa para mais nada. Tá? Você pode pensar assim, nossa, que coisa inútil, né? Você fez algo, mas o tanto de tempo que ficou. Quantas pessoas não foram servidas por aquilo? Quantas pessoas não viveram a partir daquilo? Foram visitar parentes usando os trens, foram ser curadas em... Quanto serviço passou, mas aquilo está na vida daquelas pessoas. É que nem Santo Agostinho, né? Hoje a Diocese de Santo Agostinho é tudo muçulmana, não tem mais ninguém. Mas não interessa. O tempo que Santo Agostinho viveu e ele fez aquelas pessoas crescerem, isso não tem ninguém que tira dele. Uma vez o senhor falou pra gente, né, sobre os carismas que deixam de existir na igreja, que o carisma é próprio para aquele tempo. Então, é porque não precisa mais. Isso também é liturgia.
Sim, porque serviu. Para Para aquele tempo serviu. E para aquelas pessoas fizeram elas crescer. Então, às vezes, a gente quer, como a Torre de Babel, a gente quer deixar o nosso nome. Uma das coisas boas que a gente pode fazer é renunciar a isso. É renunciar a isso. Tá? Não tem que deixar nome nenhum. A gente tem que fazer ser humano crescer. Tá? Maria, então disse Maria, aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, na medida que ela se coloca como serva, e qual foi o serviço de Maria? Fazer o menino Jesus crescer e virar homem, né? Ela fez o que qualquer um de nós tem que fazer com outro ser humano. Ajudar esse ser humano a ser amado, a amar, se aproximar de Deus e crescer na vida. Tá? Estava até falando isso nesse mês, quer dizer, a gente fala assim, mas todo ser humano tem que crescer em graça, óbvio, isso vai até o fim da vida, tá? Esse ser humano, ele tem que crescer na mente, isso é óbvio, até o fim da vida, tá? Ele tem que crescer em afeto até o fim da vida, mas quando a gente fala crescer em estatura, mas não parou de crescer? A palavra em grego para estatura é relíquiam, que é a mesma palavra que a gente usa para relíquia, que é corpo. Quer dizer, crescer, mas e conforme a gente vai crescer, a gente para de crescer lá pelos 20 e poucos anos. E aí? Mas o corpo continua, né, gente? E o cuidado do corpo para servir melhor continua. Então, por que a gente cuida do corpo? A gente cuida do corpo para poder servir melhor. Tá? Para ter força para aguentar essa vida que a gente leva. É só para isso que a gente cuida do corpo. Tá? Então, tudo é em função de manifestar na vida isto, tá? Jesus também é chamado de servo, né? Então, Atos 3,13, tá? O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando ele estava decidido a soltá-lo, tá? Então, servir tem que ter a palavra servo. Então, nós somos servos de Jesus Salvador. Servas de Jesus Salvador. Então, esse servir tem que ter esse espírito de quê? Para que a gente serve? Para que o servo serve? Para unir as pessoas ao servo Jesus. Para unir as pessoas com relação a Deus. Porque senão perde o sentido da nossa própria vocação, tá? E aí a liturgia se torna a vida, né? Mateus 20:28, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Romanos 12:1 que a gente falou, tá? Porque o vosso mestre, pergunta os fariseus, come com os publicanos e os pecadores, mas Jesus, ouvindo-o, disse, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprender o que significa misericórdia que eu quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos e sim os pecadores. A misericórdia é a essência do sacrifício. A misericórdia é muito maior do que o próprio holocausto. Eu vim chamar não os justos. Quem que é justo? Ninguém é justo. É uma ironia de Jesus. Para você ser servo, para você oferecer um verdadeiro sacrifício de louvor, você precisa assumir que você é pecador. Tá?
E por fim, Deus, Senhor, criou o céu e a terra, estendeu e formou a terra e tudo que produz, que dá fôlego à vida ao povo que nela está e o espírito que anda. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão e eu guardarei e farei mediador de uma aliança com o povo e a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos e tirar da prisão os cativos, que é a salvação, e do cárcere aos que jazem em terra, em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que farei as minhas predições se cumprirem, e com coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-lo farei ouvir. Então, concluindo, nosso serviço tem que ser como a liturgia do próprio Deus. Abrir espaço para que o relacionamento aconteça, para que a vida floresça e para que a vida do homem seja para a glória de Deus. Todo o serviço. Agora, qual é a essência disso? A essência disso é o amor, que é entregar a vida para o serviço. O avodá, que é essa palavra no hebraico, une o serviço de Deus na criação, como nós vimos no Salmo 104, une a razão por que foi libertado do Egito, une com os instrumentais do templo para louvar a Deus. Tá? Jesus é servo, Maria é serva, então o nosso serviço tem que ser como Deus faz, tá? Como que o ser humano pecador faz? Aponta sempre para si. Então, aí, qual a medida que você vai ver se você está sendo um bom servo, uma boa serva? Na medida que você sabe que você está fazendo para o bem da outra pessoa. Certo? Alguma pergunta a mais? Padre, dentro do tema não, né? Ontem que eu havia pedido para as irmãs enviarem antes as perguntas, e ontem veio uma orientação de uma irmã, né, que está pedindo aí. Ela pediu para que o senhor falasse um pouco do silêncio na liturgia da missa e também em quais momentos que a Assembleia se inclina. Então, inclinação de cabeça, tá? Que é o nome de Jesus, a Trindade, tá? E o nome de Maria, o nome de Maria, né? Quando fala Maria ou quando fala Jesus, eu inclino a cabeça. Então, a Assembleia, porque hoje não tem mais limite para isso, que a própria liturgia das horas vai falar disso daí, quer dizer, quando fala esses nomes, a gente inclina a cabeça. Agora, inclinação de corpo é quando fala da encarnação no credo ou diante do altar, quando não tem o Santíssimo Sacramento. Certo? Ô padre, quando o senhor falou aí quando fala o nome de Maria, então existe um momento na oração eucarística que é bem claro isso e a gente faz. Mas tem outros momentos que fala também o nome de Maria. Quando? Depende por exemplo, aquela oração dos santos. Então, lá está assim. Vamos pegar a oração eucarística 1. É a oração eucarística 1 que você está falando. Virgem Mãe de Deus, e quando fala esposo de Maria, que fala, aí não, por quê? Uma que no latim não tem isso. Isso daí tem na língua portuguesa, eu acho que agora com o novo missal vai mudar. Porque aí está fazendo um referencial ao próprio São José, então tem razão ali de falar, de fazer duas vezes. Tá? Mas no restante, sim. Agora, quando fala virgem, aí não. Quando não fala o nome, por Cristo nosso Senhor, não faz inclinação. Porque não está falando o nome dele. Só Jesus. Só quando fala o nome. Mas qual a razão teológica para isso? A razão teológica é porque eles são instrumentos da nossa união com Deus. Então a gente se curva porque nós somos em adoração e saber que a gente é pequeno diante de tudo isso. E que aí é um momento realmente de que eles foram instrumento da nossa união com Deus, com o Pai.
Porque se você fala a palavra Pai na liturgia, você não inclina. Repara? O mesmo Hã? acontece, então, se a gente se refere E ao mesmo filho, Espírito. né? Somente. Só Filho ou Espírito Santo. A inclinação na história entrou para os dois por causa daquela coisa de instrumento de união. Quando é o santo do dia, você se inclina, porque aí é instrumento da união com Deus. Essa Tá? eu vou perguntar também do santo do dia. É. Esse é o processo. Porque essa é a lógica. Tem uma lógica nisso. Tá? Deu para entender? Respondi? Respondeu. Agora o silêncio, né? O silêncio. Silêncio está marcado na liturgia depois da homilia, pode ser entre as leituras, pós-comunhão. E em aula eu sempre falo isso, tem uma diferença entre silêncio vazio e silêncio cheio. Tá? Por que esses momentos? Porque são momentos realmente da gente degustar, da gente unir aquilo que foi dito ou aquilo que a gente fez, que é a comunhão com a nossa própria alma. É diferente de um silêncio que não sabe quem vai fazer a leitura. Esse é um silêncio vazio. Por quê? Porque ele não tem razão de unir, tá? Então, silêncio cheio é o silêncio daquilo que é a união de Elias com Deus, né? Então vem a turma fala, Deus só fala na brisa suave. Mas por que teve que ter rachadura de rocha, teve que ter fogo, teve que ter tudo coisa antes? Porque isso é que dispõe o ser humano para o silêncio. Então tem palma, tem canto, tem isso, tem aquilo, para na hora do silêncio você se unir. Não despreze o fogo e a quebradura de rocha em torno do silêncio. Tem uma razão para os dois. Então, essa é a razão do silêncio. Tá? Agora vai fazer silêncio em momento que não tem que fazer? O silêncio ali, o que pequenino silêncio no oremos da coleta, o pequenino silêncio você faz no ato penitencial, é silêncio cheio. Um é para se reconhecer pecador, o outro é para colocar os próprios pedidos. Tem uma razão de ser. Tá? A introdução do missal, ela ordena direitinho, né? Aonde os gestos, o silêncio. Esses tempos eu estava dando formação para uma das paróquias que a gente ajuda, e aí surgiu aquela coisa de que agora tem algumas comunidades que o povo se ajoelha no começo da missa e vai levantar quase lá no final, né? E aí a gente falava dos costumes e dos modismos que vão surgindo, a gente vai aderindo por imitação e não sabe nem por quê. E aí, né, durante a formação teve um paroquiano que falou, né? Se nós tivéssemos acesso à introdução, nós faríamos menos coisa errada na missa. Eu falei para ele, vocês têm, né? Baixa na internet, Tá, né? Cheio. Isso aí é fácil. E se não tem como baixar na internet, chega mas um pouquinho mais tem. Nossa, mãe. Né? Chega um pouquinho mais cedo, você tem acesso à sacristia, pega o missal, senta e vai ler a introdução. Sim, mas vem vindo a nova aí, já pega a nova e lê. O que não falta é material. Tem livro só da introdução também. Exato. Comenta. Tem uma fartura de documentação para isso, material para isso. Né? Mais alguma coisa?